Olá, bom dia, turma do 7º ano. Sejam todos bem-vindos a mais um semestre, a mais uma semana de estudo. Primeiramente, nós vamos agradecer a Deus por nós estarmos com saúde e pedir que Deus abençoe o nosso semestre, a nossa volta. E agora, em agosto, nós vamos começar no capítulo 5, na página 100. Nós vamos estudar o gênero artigo de divulgação científica e o texto expositivo em livros, e também o assunto gramaticando sujeito e predicado. Nesse capítulo, nós vamos estudar, identificar as características e as funções desse artigo de divulgação, onde os livros, e tentar identificar o sujeito e o predicado nas orações. As características do gênero, diz aqui, pega aqui, que desde sempre o grande motor para a produção de conhecimento é o fluxo de informações e a necessidade de se chegar a nossas respostas. No capítulo 2, voltando aqui um pouco no capítulo 2, tivemos uma parte de conhecimento sobre os artigos, né? E hoje nós vamos estar aqui estudando sobre o artigo de divulgação. O que é esse artigo de divulgação científica? Esse artigo, ele busca nos informar sobre seus leitores o resultado de uma pesquisa. Exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre o coronavírus, que é o que nós estamos vivenciando no momento. Eu vou ter que pesquisar dados certos, e vou ter que estar colocando a minha fonte de pesquisa, onde foi que eu pesquisei, quem eu fui entrevistar, e eu tenho que colocar tudo direitinho para que possa ter fundamento a nossa pesquisa. Aí ele diz assim, com uma linguagem clara e direta. Por que uma linguagem clara e direta? Porque a linguagem, quando o leitor, você produzir seu artigo e um leitor for ler, ele bem no começo ele já tem que compreender o assunto que você vai estar tratando no seu artigo. E direta, porque é aquela linguagem que você leia e consiga compreendê-la. Ela procura esclarecer o grande público e a respeito de temas complexos ou de desconhecido. Temas complexos, por quê? Por que complexo? Porque é aquele tema que não está no nosso dia a dia, né? Não está no nosso cotidiano, mas que a pesquisa ela vai buscar nos embasar sobre o determinado tema. E desconhecido porque às vezes você pode estar pesquisando, ir atrás dessa pesquisa e nem todo mundo tem o conhecimento. Aqui no texto, ele trouxe, aqui nesse artigo, nesse capítulo, ele trouxe um barato de inseto. Por que um barato de inseto? Esses estudiosos, eles fizeram uma pesquisa em que a barata, ela pode servir daqui a alguns anos como um medicamento que vai nos proteger de algumas bactérias. Por quê? Quando vemos uma barata, nós já temos receios sobre ela, né? Aí ele fala da pesquisa que a barata, a gente tem medo da barata, tem gente que tem medo, outros têm receio, outros têm nojo dessa barata, mas que posteriormente estão fazendo estudos que a barata vai ser fabricada remédio. Aí ele botou aqui, fabricantes de remédio. E ele diz também, quando vocês estiverem lendo o texto bem... vocês vão perceber que ele tem essa parte do texto que fala que os remédios da barata vai ser eficaz, ou seja, vai ter um bom resultado e vai ter um custo mais barato para o consumidor.
Depois vai ter a atividade. Vocês vão terminar de ler esse texto e vocês irão responder a página 102 a 103, que é falando do texto da barata. Próxima semana eu postarei a aula uma aula com a correção da atividade, das duas atividades, viu? Tanto do livro quanto da atividade digitada, para a gente dar continuidade ao nosso assunto. E agora nós vamos começar no nosso assunto, a parte gramatical dentro da língua portuguesa. Análise linguística. Hoje nós vamos estar estudando 2 termos essenciais da oração, ou seja, sujeito e predicado. Nós vamos identificando numa frase ou numa oração, num período, sujeito e o predicado. Posteriormente, nós vamos fazer a nossa classificação. Eu vou ler a tirinha para a gente poder entender o que é um sujeito, o que é um predicado. A tirinha está aqui embaixo bem grande, melhor para a gente estar estudando, diz assim. Luísa, você sabe o que é sujeito? A professora disse que é o ser que pratica a ação verbal. Não, Luísa. Alguns verbos não expressam ações. Por exemplo, Luísa é burra. O verbo não expressa nenhuma ação. Aí ela vai e diz, expressa sim. Então, vamos voltar para cá. O que é sujeito? Sujeito é o termo de quem ou do qual se fala alguma coisa, não é isso? Eu vou falar alguma coisa. Aí ele diz que o sujeito expressa ações. Nem todo sujeito expressa ações, porque nós temos verbos que expressam ação, né? Ação, estado ou fenômeno da natureza. E o sujeito, quando na oração, ele vai vir direto ou inverso. O que é direto e o que é sujeito inverso. Quando o sujeito é direto, é quando nós vamos conseguir achar ele bem no começo da oração. Bem no começou a frase, aí vem o verbo, aí antes do verbo vai ser o sujeito, já chamamos de direto. Quando o sujeito vem depois do verbo, já no meio da oração, no final, chamamos elas de inverso. Nós vamos dar continuidade para identificarmos essa parte. Você já observou que na língua portuguesa os enunciados são sempre estruturados. Quer dizer, as palavras seguem uma estrutura não podendo ser ditas em qualquer ordem. Luísa, sabe o Luiz, o sujeito você. O que é? Dizemos que esse amontoado de palavras não é enunciado, pois não apresenta gramaticalidade. Isto é uma estrutura correta que a língua nos impõe naturalmente para que possamos nos compreender. Assim, temos um enunciado quando gramaticalidade é respeitada. Luísa, você sabe o que é sujeito? Vamos aqui. A estrutura funciona da nossa língua segue esse padrão aqui. Agora nós vamos aqui para acharmos o sujeito. Preste atenção. Ele diz a ação básica. Ele vem aqui, lugar A, verbo, lugar B. Pronto. Aqui nós vamos analisar essa frase. O menino pulou o muro. Quem pulou o muro? O menino. Então, sujeito é o menino. Pulou o muro, nós vamos chamar de predicado. Sujeito antes do verbo. Quem é o verbo? Pulou. A ação que o menino fez aqui foi de pular o muro. Então, nós vamos achar. O menino pulou o muro. Sujeito. Qual a ação que ele fez? De pular o muro. Aqui eu vou colocar essa frase aqui, Eu vou e digo, o dia está lindo. Quem está lindo? Se eu digo quem está lindo, quem está lindo, quem está lindo? É o dia. Então, o dia é o sujeito. Está lindo, nós chamamos de predicado. Preste atenção que a tia está perguntando. Quem está lindo? A resposta da pergunta quem, a tia fez a pergunta aqui, quem está? A resposta do quem está
Ó, o dia está, ó, é isso aqui, é o dia. Então, a resposta dessa pergunta que eu fiz, ela é chamada de sujeito. E o sujeito, ele pode ser substantivo. Qual substantivo? Bola, menino, macaco, lua, Marcelo, Marcela, Ana, Beatriz, João, Paulo, substantivo. Pronome, nós temos aqui eles, ó, eles, ela, o meu, o seu. E os numerais também podem ser sujeito, ó, de ordem inversa. Ó. Dos 15 convidados, apenas 2 chegaram no horário. Quem foi que chegou no horário? Apenas 2. Então, o 2 é o sujeito. E a oração? Os moradores que pagam a taxa já estão liberados. Então, se eles já pagaram, já estão liberados. Quem já pagou as taxas? Os moradores. Meus amores, agora nós vamos para a atividade digitada. A tia vai explicar a atividade digitada para vocês fazerem e a tia dar o feedback da resposta na próxima aula. Diz o seguinte, nós vamos, na primeira questão, nós vamos identificar o sujeito e o predicado. Nós vamos dizer se a aula está direta ou indireta, ou inversa. Pronto. Aquela gritaria deixava-me tonta. O que deixava-me tonta? Ó, quando eu pergunto o que e o quem e eu consigo a resposta, se eu digo o que me deixava a gritaria? Então eu vou responder a letra A, que é o sujeito. Aí vocês vão colocar sujeito. E o sujeito está na ordem direta ou na ordem inversa? Está na ordem direta. Na segunda questão, vocês irão identificar o sujeito e o núcleo do sujeito. Pronto. Tia, o que é o núcleo do sujeito? Antes do sujeito, vem pronomes, vem numeral, vem quem? Pronome, numeral, artigo. Vamos aqui. Ó, um bando de andorinha pousou no fio elétrico. Quem pousou no fio elétrico? Pronto, achamos o sujeito. Um bando de andorinhas. Quem? Então, qual é o núcleo do sujeito? Bando de andorinha. Esse um aqui, ele é artigo. Então, ele é termo, ele é objeto direto ou um objeto indireto. Nós estamos estudando só os termos essenciais da oração, que é um sujeito e predicado. Na terceira questão, vocês irão tirar a parte do classifique-o. Vamos, ó, pode tirar. Tirem a parte do classifique. Vocês irão só identificar o sujeito. Vamos trabalhar só com sujeito e predicado, por conta que na próxima semana nós vamos fazer a avaliação. Então, vamos trabalhar só com 2 termos essenciais, sujeito e predicado. Na terceira, vocês também irão identificar o sujeito. Tá bom? Vamos aqui. A tia caçar aqui um para vocês. Ó, entregaram o cheque hoje pela manhã. Qual o sujeito? Entregaram. Quem entregou o cheque? Se o sujeito aqui é eles, ó, eles não aparecem. O sujeito aqui é aquele sujeito oculto, ou seja, é o sujeito desinencial, ele não aparece. Na quarta, nós vamos tirar a parte também de classificar o predicado, nós vamos falar só sobre ele, nós vamos só identificar o que é o sujeito e o que é o predicado e os seus núcleos. O rio deságua no mar. Quem deságua no mar? Pronto, os rios sujeito. Qual o núcleo do sujeito? Os rios. Deságua no mar. Quem deságua? Né? O mar. Pronto. E o núcleo do predicado é o mar. As demais alternativas vocês irão fazer e a tia, na próxima aula, dá o feedback da resposta. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade, um bom retorno nas nossas aulas e até a semana que vem. Abraço em cada um de vocês.